Fala, turma! Espero que esteja tudo excelente com vocês. Turma, vamos começar o nosso vídeo vendo os pontos que iremos abordar hoje no nosso radar semanal, tá bom, turma? A gente vai falar, sobre as ações do nosso radar Banrisul, Fleury e Copa. A gente também vai falar sobre a maior alta da semana que passou na B3 e a maior queda da semana que passou na B3. Turma, começando com o Banrisul, vocês sabem, que a gente já está posicionado em Banrisul com todos os ajustes em 11,83 o nosso preço de entrada. Na semana que passou, a máxima foi em R$ 14,36 e a mínima em R$ 13,85, turma, o que representa uma alta de quase 1% na semana, 0,92. Vamos ver como está o papel? Turma, como você pode ver, Banrisul, deixa eu pegar aqui um quadrado. Banrisul está lateralizado nessa região aqui, ó, tá vendo, turma? Que é a região do último topo que ele está fazendo, e a máxima foi lá nos R$ 14,40 na semana passada, tá bom? Retrasada, desculpa, turma, na semana retrasada. Então, como vocês podem ver, turma, não há nada para ser feito em Banrisul, Até porque a gente fez a nossa parcial nessa linha azul aqui, nos R$ 14,23 na semana retrasada também, turma. Mas, como vocês podem ver, uma coisa que eu sempre falo, apesar de ele não ter fechado na máxima da semana, que foi aqui nesse candle, turma, nos R$ 14,36, ele fechou na máxima da sexta-feira, na máxima do dia, nos R$ 14,27. E eu já falei para vocês algumas vezes, Pessoal, é tão bacana quando um papel que a gente está posicionado, ou a gente quer se posicionar na compra, fecha a semana na máxima do dia, ou na máxima do dia, que às vezes também é a máxima da semana. Turma, a saída final tá lá nos R$ 19,80. Vou pegar aqui, ó. Aqui está a nossa saída final, nos R$ 19,80. E se a gente conseguir fazer isso, vai representar mais de 65% de retorno. Para um papel, turma, que vocês têm que se lembrar que a gente não corre mais risco, tá? Porque a gente já ajustou nosso stop lá para essa região daqui, ó, abaixo dos R$ 11,90 e acima do nosso preço de entrada, que foi R$ 11,83. Agora a gente vai falar de Fleury, pessoal. Sem oportunidade de entrada, Fleury fez máxima em 15,95 e mínima em 15,29. E na semana Fleury caiu 3,58%. Turma, Fleury não está um papel feio, mas também não está um papel bonito, tá, turma? No momento, eu não vejo nada para ser feito em Fleury, tá, pessoal? Caso eu veja alguma oportunidade em Fleury, eu passo lá no meu X. Se não me segue no meu X, já me segue, que lá eu passo praticamente em tempo real o que eu vejo de oportunidade e o que eu vejo também de notícia relevante, turma. Turma, nada, Nada para ser feito em Fleury. Agora a gente vai falar de Copa. Copa sem oportunidade de entrada, quase deu, mas ainda continua sem oportunidade. A máxima foi em $126,72 e a mínima em $111. E teve uma queda de 7,39%. Essa semana que passou, turma, Copa divulgou os resultados e fez a conferência. Eu vou falar sobre isso um pouco mais à frente no vídeo, tá? Vamos ver o papel. Turma, aqui, tá o papel. Na quinta-feira, eles divulgaram na quarta, após o fechamento do mercado. Então, olha o movimento que o papel fez na quinta-feira, mesmo
com a conferência, mesmo com a administração da empresa estando com boas perspectivas para a empresa, olha o que foi que fizeram na quinta-feira com o papel, turma. Chegou numa região bacana, praticamente, né? Só que aqui a gente tem duas questões para poder fazer, turma. A primeira é esperar chegar nessa região e depois um sinal de compra, mas possa ser que não faça, tá? Porque eu pensei que aqui, nessa região aqui de setembro, eles pudessem vir testar essa região para depois deixar um sinal de entrada, e eles não fizeram, e daqui foi para cima, mas ainda bem que lateralizou, não foi muito mais para cima. Aqui, turma, eles podem daqui, né, as pessoas que estão posicionadas, dar um sinal de entrada e subir, voltar lá para a região dos $130, ou vir testar essa região, que é o que eu gostaria que o papel fizesse. Vir testar essa região aqui, dos 108 até os 109, para poder depois dar um sinal de entrada. Um bom sinal de entrada, tá, turma? Então, Copa não tem o que ser feito. Tem que aguardar, turma. Me acompanha lá no X mais uma vez, que caso Copa dê uma oportunidade essa semana, eu passo uma recomendação para vocês em Copa, tá? Turma, vamos continuar o nosso vídeo e agora com a maior alta da semana na B3. E segundo alguns critérios, foi na ação de Lopes, né, do setor imobiliário, né? A máxima da semana foi em R$ 1,80 e a mínima em R$ 1,55. Na semana, a ação subiu mais de 10%, turma. Aqui, né, a ação... Turma, tá fazendo um movimento de alta, bacana, certo? Novembro, o papel puxou bastante, né? Chegando a uma região de um topo anterior, né? Lá de maio. Turma, eu não vejo nada para ser feito nesse papel. Até porque vocês sabem que eu não gosto de papel com valor nominal abaixo de R$ 5,00 e eles estão abaixo de R$ 2,00. Então o papel fez um movimento bacana essa semana, tá? Ele fechou naquilo que eu falo, né, turma? Que é a máxima do dia, a máxima da semana, né? Vocês podem ver, ele fez isso, ou seja, tudo indica que ele pode continuar subindo, mas eu não faço nada nesse papel, tá bom, turma? Turma, continuando o nosso vídeo, agora a gente vai para maior queda da semana na B3. Da semana que passou, tá, turma? Segundo alguns critérios, foi na ação de TOTS. A máxima foi em R$ 48,40 e a mínima em R$ 43,28. E uma queda superior a 10%, turma. Eita Kindle, né? Que Kindle é esse, pessoal? Turma, é complicado, mas o papel continua, né, na sua tendência de alta, tá, turma? Aqui não está bacana, né? Mas eu vou botar no semanal só para a gente dar uma olhada. Tá vendo, turma? Eu não teria a menor coragem de vender esse papel, tá? Não vejo compra, mas muito menos eu vejo uma venda nesse papel, tá bom, turma? Então, nada para ser feito, tá? O papel tá chegando aqui, né? Passou um pouco da nossa linha amarela. Então, possa ser que ele venha aqui, mas eu não faço nada, tá, pessoal? Não faço nada. Vamos continuar o nosso vídeo, turma. Turma, aqui, né, o calendário e como vocês sabem, né, como vocês podem ver, essa semana que passou, faltou somente Copa, né, divulgar os resultados e a Copa divulgou bons resultados, tá bom, turma? Os resultados da Copa foram bons. O LPA superou em 16 cents a expectativa do mercado, vindo um LPA em 4,20 dólares, né, um lucro por ação.
A receita foi o que decepcionou o mercado. Ficou ligeiramente abaixo em 913,15 milhões de dólares, tá? O lucro líquido, para vocês terem uma ideia, pessoal, em relação aos 9 meses do ano anterior, subiu mais de 18%. Ou seja, o LPA veio acima do consenso do mercado, o lucro líquido veio 18% acima do resultado do ano passado e a Copa expandiu sua frota e inaugurou novas rotas, que é o que a administração quer, né? Um crescimento constante da companhia. E aqui no Brasil a gente vê, né? Inclusive em janeiro começa o voo saindo Salvador, cidade de Panamá, Salvador. Então, turma, os números de Copa não foram ruins, tá? Os números foram bons, mas o que foi que pegou o mercado foi 2 pontos principais. O primeiro, a receita, que ficou um pouco abaixo das previsões, e o segundo, o quanto é consistente essa expansão da companhia. Eu acredito que o mercado está desconsiderando, né, que o potencial turístico do Brasil, da Colômbia e do México, que além de algumas ilhas do Caribe, que é onde a Copa está expandindo as suas rotas, tá bom? De uma forma muito estratégica. Tem uma outra região que tem um potencial turístico incrível e que a Copa sabe disso e já tem muitas rotas, que é a Venezuela. Mas a questão política atrapalha um pouco a expansão do turismo lá na região, tá? Caso essa questão política da Venezuela seja resolvida, turma, a Copa vai ser uma das companhias que mais vai aproveitar rapidamente a expansão do turismo na Venezuela. Lembrando que a Venezuela tem algumas regiões, algumas ilhas que é mar do Caribe, tá bom, turma? Inclusive, falando nesse assunto, mais por curiosidade, a Gol tá com voo de Guarulhos para Caracas, tá bom? Para Maiquetia. Então, é isso, turma. A Copa deu bons resultados, mas como a gente viu no gráfico no começo do vídeo, o mercado não reagiu bem, né? Principalmente pela diminuição na receita, tá bom? Um outro detalhe só para concluir essa questão da Copa é que o Bank of America subiu a previsão da ação, tá? Então elevou o preço-alvo da ação de $187 para $190. Nossas operações encerradas, tá? Aqui, Banrisul fechou a sexta-feira em R$ 14,27 e a nossa posição restante em Banrisul, turma, tá dando um retorno acima de 20%, elevando o nosso retorno total para quase 15%, tá bom, turma? Do capital inicial necessário, tá bom, turma? E é isso, pessoal. Esse foi o nosso vídeo, né? Eu estendi um pouco mais, né, para comentar um pouco o resultado de Copa. Quero muito agradecer por vocês terem assistido. Quero pedir a gentileza para que vocês deixem um like, se inscreva no canal, ative as notificações. Turma, acho que esse foi o primeiro vídeo que eu falei várias vezes para que vocês me sigam no X, né? @NetoAlves com 2Ts BR, porque lá, caso surja uma oportunidade, seja em Banrisul, seja em Copa, seja em um outro ativo, eu vou passar primeiro lá porque o nosso vídeo é semanal, tá? Aqui do nosso radar. Então é isso, pessoal. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo radar semanal na próxima semana. Forte abraço, turma!